Igreja Vida Cristã em Cristo Jesus, um lugar pleno de amor e da graça do Senhor Jesus. Ministério Pastor Sandro Diniz. Senhor nosso Deus, em nome do Senhor Jesus Cristo, nos dá entendimento, Senhor, nessa manhã, compreensão da Tua Palavra, nessa quarta parte do estudo da Epístola do Apóstolo Paulo aos Filipenses, tão importante e necessário para todos nós. Nos dá a Tua compreensão, Senhor, porque queremos Te servir melhor. Usa, Senhor, a minha vida. Diga isso para o seu Deus. Usa a minha vida, Senhor. Me capacita. Me dá a compreensão da Tua palavra. Eu quero Te servir mais. Eu quero ser mais Teu servo. Mais e mais. Com o conhecimento da Tua graça. Que assim seja, Senhor. Que todos saiam daqui com maturidade, com esse crescimento, com esse entendimento da palavra de hoje. Que todos saiam daqui alegres e satisfeitos de terem sido alimentados por Ti, Senhor, por Tua graça, em um nome de Jesus. Diga amém. Graças a Deus. Palmas para o nosso Senhor, para o nosso Deus que cuida da gente, que nos alimenta com a Sua palavra. Amém. Graças a Deus. Hoje nós vamos a mais uma parte do nosso estudo de Filipenses. Portanto, anote. Estudo de Filipenses, parte 4. Abra sua Bíblia em Filipenses, capítulo 2, a partir do verso 19. Já vamos direto ao assunto. Filipenses, o capítulo é o 2, a partir do verso 19. E vamos aqui verificar as coisas espirituais, as palavras para o nosso espírito. Antes um pouquinho dessa leitura do verso 19, nós aprendemos no último estudo, na parte 3, Paulo exorta aos filipenses que eles contassem, falassem as coisas boas, transmitisse a ele as coisas boas, as boas palavras, palavras positivas. Isso a gente aprendeu na parte 3. Então, ele chega a exortar a igreja dessa maneira. Eu quero saber de vocês as boas notícias, palavras positivas. Eu não quero saber de nada negativo não, e nem de fofoca. Mas quero saber das coisas boas que estão acontecendo no meio de vós, na igreja. Ó Filipenses, isso é muito importante, a gente ser um povo de boas palavras, de uma boa confissão, de palavras positivas, principalmente nas tribulações. Porque você não pode, meu amado, ser uma pessoa amargurada quando vem as lutas. Você não pode ser uma pessoa triste, não. Amargurada, não. O apóstolo Paulo, isso ficou bem claro na parte 3, ele enfrentou muitas coisas, mas a gente não vê nas suas cartas um homem amargurado, um homem triste. A gente vê sim um homem para cima, um homem ajudando a igreja a ser alegre com a palavra de Cristo, animando a igreja, e estando o quê? Preso.
enfrentando lutas, escassez, prisões, maltratos, necessidades e tantas outras coisas. Mas estava ali um homem de bom ânimo, um exemplo bom que a gente tem que tomar para a nossa vida. Se Paulo conseguiu passar pelos momentos difíceis com grande confiança em Cristo, eu também posso. Porque Ele vive dentro de mim, Ele habita dentro de mim, eu sou morada de Deus. Então não seja, repito uma vez mais, uma pessoa amargurada em suas lutas, uma pessoa de mau humor, uma pessoa triste. Isso é muito importante. Você tem que ter maturidade nas suas dificuldades. Procurar estar sempre confessando o idioma. Procurar estar sempre no reino de Deus. Não perder o equilíbrio. Não se deixar ser dominado pela raiva. Não se deixar ser dominado pelo ódio. Não se deixar ser dominado pelo ressentimento. Não, eu não vou me deixar. Eu não vou permitir que essa situação me domine. Porque se essa situação me dominar, eu saio do reino. Eu perco a confissão e acabo falando pela carne e não pelo Espírito. E aí entra as ofensas, os maltratos e xingamento, e é palavra que vai e palavra que vem, e isso não é bom. Por isso que você deve se esforçar ao máximo para estar alimentando o seu coração, o seu espírito, com a palavra da graça de Deus, para que o reino de Deus esteja sempre ativado em você. Amém? E um outro fato que Paulo ensinou aos filipenses, muito importante, é que eles tivessem o mesmo sentimento de Cristo. Isso é muito importante. Será que você é uma pessoa que no seu dia a dia você é humilde? Será que no seu dia a dia você é uma pessoa que tem um sentimento de Cristo? Será que no seu dia a dia você é uma pessoa assim? Que vive o Evangelho, que confessa o idioma, que é alguém tranquilo, humilde mesmo? Porque para ser servo de Cristo, para ser um discípulo do Senhor, você tem que ser no seu dia a dia alguém que tem um sentimento de Cristo. Você não pode ser um bicho papão, uma pessoa violenta nas suas atitudes. Nós temos que ter um andar, nós temos que dar bom testemunho. A nossa caminhada tem que ser bonita. Nas nossas palavras, tem que ter as palavras de Cristo. As minhas atitudes têm que ser semelhantes às de Cristo, de perdoar, de suportar. Pois o Evangelho diz que o amor tudo suporta. O amor tem paciência com o outro. Suporta os mais fracos, os débeis. Nós temos que ter a capacidade também de suportar. Nós temos que viver o que o Evangelho nos ensina. Amém? Quando eu estou caminhando assim, eu estou tendo o sentimento de quem? De Cristo. Aprendemos também a não sermos egoístas, porque Paulo fala isso para a igreja: não sejam egoístas. A igreja tem que estar sempre disposta a servir a Deus e a obra desse Deus. Nós temos que estar sempre dispostos para Deus, para a obra de Deus em tudo. Temos que pensar nas pessoas que ainda estão no sistema religioso. Foi bom para você ter saído da lei, de tudo aquilo lá? Não foi bom, sim ou não? Sim. Foi ótimo. Pastor não aguentava mais tanta corrente, tanta campanha, tanta cobrança, tanta palavra de medo e condenação, tanta pregação de diabo e inferno o tempo todo. Aquilo estava me matando. Aquilo, na verdade, estava adormecendo o teu homem interior. Por isso que Paulo diz: desperta tu que dormes, e Cristo te iluminará. Hoje você vive verdadeiramente como um filho de Deus, e sabe buscar a Deus do jeito certo. O Evangelho diz
que há muitas pessoas lá fora que têm zelo por Deus, só não têm entendimento. Querem servir a Deus, mas não sabem como buscar, como fazer isso. Estão buscando Deus em objetos, no monte tal, quando na verdade Ele está dentro de nós. Tem zelo, mas não tem entendimento. Não sabe como buscar. Estão buscando Ele em uma rosa, quando na verdade Ele é Espírito. Hoje você sabe como buscar o Senhor dentro de você. Hoje, quando você realiza a sua oração, você realiza com esse entendimento. Eu possuo a Tua presença, Senhor, e eu recebo através da Tua vida, ó Cristo, ativada, eu sendo curado, eu tendo a sabedoria para fazer isso e aquilo, através do Teu poder que está dentro de mim. Hoje há em você esse crescimento, esse entendimento. Uma outra exortação de Paulo aos Filipenses foi para que eles desenvolvessem a salvação. Você está salvo quanto ao Espírito. Quanto ao Espírito, você e eu estamos salvos. E quem está me ouvindo também. Amém. Só que você tem que desenvolver a sua salvação. Como? Reinando em vida. Sendo uma pessoa confiante, tranquila, com determinação. Sendo uma pessoa que maneja bem a palavra do Senhor. Porque você não pode ser um cristão só conhecedor do Salmo 91 e do Salmo 23. Você tem que ser alguém conhecedor das Escrituras, principalmente das cartas do apóstolo Paulo. Quanto mais sabedoria você adquire, melhor é para você vencer a sua carne. Porque ela milita todo santo dia, não é verdade? Todo dia. Ela luta para entristecer você, para desanimar você, para que você não esteja congregando, para que você desista dos seus projetos. Então, quanto mais você alimenta o seu espírito, mais forte você se torna no seu homem espiritual. O seu homem espiritual cresce e esse carnal vai diminuindo, meu amado. E você percebe isso. Hoje eu sou uma pessoa melhor do que ontem, do que semana passada, do que o ano passado. Cada dia que eu congrego, eu estou aprendendo mais, eu estou crescendo mais na vontade de Deus. Está sendo ótimo para mim alimentar o Espírito. Está sendo ótimo para mim congregar. Então, é sempre bom a gente estar contextualizando algumas coisas para quem está pegando o estudo a partir de hoje. Então, eu sempre procuro trazer algumas coisas, dentre as muitas coisas que a gente aprendeu na parte 3, 2 e 1. Então, vamos agora ao verso 19 do capítulo 2 da carta do apóstolo Paulo aos Filipenses, em um nome do Senhor Jesus. E começa assim: espero, porém, no Senhor Jesus, mandar-vos Timóteo, o mais breve possível, a fim de que eu me sinta animado também, tendo conhecimento da vossa o quê? Situação. Timóteo, a nível de conhecimento, foi um companheiro de fé e um ajudante fiel de Paulo. Um pastor dedicado, fiel à palavra da graça. Timóteo foi esse homem, tá? Dedicadíssimo à graça de Deus. Que Paulo considerava um dos melhores ministros que ele tinha, qualificado para cuidar dessa igreja. Então, para Paulo foi uma alegria muito grande tê-lo para essa missão. Timóteo foi também pastor da igreja de Éfeso. Em casa você pode conferir isso na sua Bíblia. A primeira carta de Paulo a Timóteo, capítulo 1, verso 3, fala sobre isso. Ele era o líder dessa igreja, pastor da igreja de Éfeso. Paulo também mandou Timóteo a outras igrejas, para que Timóteo lembrasse das coisas que Paulo falava, das palavras espirituais que Paulo pregava. Olha, Timóteo, você vai a outras igrejas, e nessas igrejas procura lembrar tudo que eu tenho ensinado. Passa do mesmo jeito. E assim aconteceu em Corinto,
A primeira carta aos Coríntios, capítulo 4, verso 17, fala sobre isso. Como também aconteceu em Filipos, né? Como nós estamos lendo agora, nesse momento. Assim também aconteceu em Tessalônica. A primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 3, verso 2, fala sobre isso. Timóteo era um pastor que respeitava o chamado de Paulo. Ele não fazia e nem falava diferente, isso é muito importante, do líder. E isso nos ensina muita coisa. Uma autoridade, ela tem que ser respeitada. Tem que existir harmonia, respeito de todos da igreja. Diga respeito. Humildade da sua parte. E humildade também sua com os seus irmãos. Tem que haver isso entre nós. Esse respeito, essa harmonia, esta humildade. Unidade. Senão a igreja não avança. Para a igreja avançar, tem que haver unidade. Todos no mesmo sentir. Todos em concordância com a palavra que sai do púlpito, colocando em prática, vivendo. Isso é muito importante. Na graça de Deus, você não pode ser indiferente. Você não pode ser um servo do contra. Você não pode ser um membro briguento. Que o pastor prega uma coisa e você está em outra direção. O pastor traz uma mensagem e você não obedece. Você fala amém daí, mas o seu coração retruca. Quando termina a reunião, você fala, você critica. Isso não é bom. Então, na totalidade dessa carta, Paulo o tempo todo exorta a unidade. Motiva essa igreja a continuar e que essa unidade cresça. O mesmo eu recebo em nosso meio, em nome do Senhor Jesus. Hoje, nós estamos em graça. Graças a Deus por isso. Estamos livres do sistema religioso. Mas o respeito a uma autoridade permanece, amados do Senhor. Como louvar a Deus permanece, como ter comunhão com Deus permanece, como falar com Deus permanece. Meditar na palavra de Deus permanece, ser um dizimista permanece. Respeito à autoridade é algo que permanece. Temos que respeitar aquela autoridade que Deus coloca nessa graça. Paulo diz, aqui mesmo no capítulo 2, verso 12, um pouquinho mais acima, assim, pois, amados meus, como sempre obedeceste, não só na minha presença, porém muito mais agora na minha o quê? Ausência, desenvolvei a vossa salvação com temor e tremor. Então Paulo diz aqui no capítulo 2, verso 12, algo muito importante, que os filipenses deveriam ser o quê? Obedientes, não só na presença dele, mas também na ausência dele. Você tem que respeitar uma autoridade, não é só dentro da igreja, mas é fora também. A sua obediência à palavra recebida. Amém, igreja? Tem pessoas, isso é muito importante falar, tem pessoas que debaixo da lei, no sistema religioso, ela tinha aquela obediência, aquele respeito. Não é verdade? Quando ela via um bispo, um pastor, um padre, sim, senhor. Amém, sim, senhor. Sim, senhor, bispo. Sim, senhor, pastor. Não é verdade? Você lembra disso? Era sempre assim. Quando você via um bispo, isso no sistema religioso, um pastor da lei, bom dia, seu bispo. Sim, senhor, o que é que o senhor quer? O que é que o senhor precisa? Aquele respeito. Na graça isso não muda. Isso permanece. O seu respeito à autoridade da graça de Deus. Porque um pastor da graça, as autoridades da graça, é que tem a verdade de Deus para te dar. E eu não estou julgando os da lei. Estou te convidando a pensar agora comigo. Porque a lei deixou de ser. Se a lei deixou de ser, e eles pregam a lei, eles estão pregando a verdade ou a mentira? A mentira.
Então as verdadeiras autoridades estão aonde? Na graça de Deus. Na graça de Deus. E eu te ensinei isso sem julgar ninguém. Eu não precisei falar o nome de nenhum pastor. Eu não precisei dizer, pastor tal, com o nome tal é um falso. Não precisei disso. Eu apenas te convidei nesse momento a pensar. Se a lei deixou de ser, onde estão as verdadeiras autoridades? Na graça. Porque o único pacto que está de pé, a única palavra que está de pé, é a última aliança que se chama a graça de Deus. A graça de Deus. Então, só na graça de Deus estão as verdadeiras autoridades, com a palavra da verdade. E isso, sem precisar julgar ninguém. Pensando com a mente de Cristo, você tem essa conclusão. É verdade, a lei deixou de ser. Se alguém está pregando algo que deixou de ser, isso se torna o quê? Uma mentira. Porque o verdadeiro alimento tem que ser o da última aliança, a graça de Deus. Seguindo, uma vez mais o verso 19 do capítulo 2 de Filipenses, espero, porém, no Senhor Jesus, mandar-vos Timóteo, o mais breve possível, a fim de que eu me sinta animado também, tendo conhecimento da vossa situação. Porque a ninguém tenho de igual sentimento que, sinceramente, cuide dos vossos o quê? Interesses. Timóteo cuidava dos seus interesses primeiro? Não. Timóteo cuidava dos interesses deles, da igreja, do reino de Deus. Ele buscava aquilo que era de Cristo. Então Paulo estava mandando uma pessoa que pensava nas coisas de Deus em primeiro o quê? Lugar. E um pastor mesmo, que tem a chamada dada pelo Senhor Jesus Cristo, tem que primeiro cuidar da amada do Senhor. A prioridade no coração dele é a igreja. Depois, o viver dele. Isso se der. A vida dele, as coisas dele vêm depois. A sua preocupação tem que ser a igreja, em trazer sempre um bom alimento. O pastor mesmo, ele pensa assim, ele cuida assim, ele zela assim, ele adorna assim, a amada do Senhor. Ele pensa o tempo todo assim, dessa maneira. Primeiro a igreja, um bom alimento, uma boa palavra. Ele procura sempre pensar no melhor, primeiro, para as coisas de Deus. Primeiro, para a igreja. Diga, eu recebo esse entendimento. E isso serve de lição para todos nós. E isso Jesus também falou, viu? Por essas palavras de Paulo aqui, a gente percebe também nas palavras de Jesus o mesmo sentir que está aqui. Porque lá em Mateus, capítulo 10, o Senhor Jesus fala da importância da gente dar prioridade às coisas do Senhor, para que você seja digno de ser chamado discípulo, servo. Lá em Mateus fala sobre isso. Aquele que coloca a sua casa, a sua família, a sua vida em primeiro lugar, não é digno de ser chamado o quê? Meu discípulo. Porque está colocando seus interesses aonde? Na frente, em primeiro lugar. E em primeiro lugar tem que estar quem? Diga, Deus, a obra de Deus. Depois o seu viver abençoado. Porque o nosso servir a Deus é muito pouco ou quase nada. O nosso servir a Deus é pouco ou quase nada. Se você se põe a pensar, você chega a essa conclusão. Pensa na tua evangelização. Quantas pessoas você tem trazido para a graça de Deus? Pensa no que você tem feito pelo reino de Deus. Se a gente refletir um pouco mais, a gente chega à conclusão: tenho feito muito pouco. Pastor, eu tenho feito quase nada. E a gente tem que ser humilde para reconhecer isso. Primeiro tem que ser a nossa vida espiritual. Isso, tanto para um pastor, como para você, membro. Primeiro, os interesses do reino.
Depois o meu viver, tanto para pastor como para membro. Depois o teu viver abençoado. Em primeiro lugar, a sua vida espiritual, a sua comunhão, para que você seja digno de ser chamado servo de Deus. Tem pessoas, isso é até importante falar, tem pessoas que até na sua oração, ela coloca em primeiro lugar os seus interesses. Ela começa pedindo e termina pedindo. Ó meu Deus, me dá isso, me dá aquilo. Ó Deus, me ajuda nisso, me ajuda naquilo. E te peço mais, Senhor. É a última, tá? Quebra meu galho. Traz uma mulher para a minha vida. Traz um homem para a minha vida. E dessa vez com dinheiro, porque o último, ó, estava pobre de marré, viu? Traz um dessa vez, meu Senhor, com dinheiro, viu? Quebra meu galho, Senhor. Amém. Aí termina a oração. Ou seja, até na oração, tem pessoas que os seus interesses estão na frente de Deus. Tem pessoas também que são muito zelosas por Deus quando está na igreja, mas quando está lá fora não são. Não são zelosos. Não medita, não ora, não lê Bíblia, não ouve mensagem, não evangeliza. É uma vida espiritual em branco. Nem parece que é um cristão e que congrega. São pessoas que só se lembram de Deus, só tem zelo por Deus quando está na igreja. Aí abre a Bíblia, anota tudo, ouve o pastor, dá glória a Deus, bate palma e amém e aleluia. Dentro da igreja. Tem zelo por Deus aqui dentro, mas lá fora não tem zelo por Deus. As suas atitudes são estranhas, o seu falar é esquisito, a sua maneira de agir não é, e nem se comporta como um cristão. Nós temos que colocar Deus sempre na frente. Amém, meus amados? Não coloque nada na frente, não coloque nada antes de Deus, do seu amor a Ele. Nós temos que ser um povo mais adorador. Voltando aqui às considerações da oração. Um povo mais adorador. Um povo que ama mais a Deus em suas orações. Que fala com mais gratidão. Que fala reconhecendo a sua misericórdia como Davi. Quer aprender a orar sem ser um pidão? Tem gente que é pidão, né? Só pede. Ah, Senhor, eu não consigo, eu tenho que pedir mesmo. Olha, Senhor, eu preciso disso, eu preciso daquilo, eu tenho conta para pagar, eu estou aperreado aqui, estou com a cabeça quente, me ajude, quebre meu galho, porque dessa vez eu preciso que o Senhor quebre meu galho. Amém. Aí terminou a oração. Mas você quer aprender mesmo a falar com Deus, a ser um adorador? Pega o Salmo 103 e o Salmo 104, que você vê ali o que é uma oração de amor a Deus. O que é uma oração de adoração a Deus. Davi começa a agradecer, Davi começa a glorificar. Obrigado, Senhor, pelos anos antes de livramento. Obrigado por tua misericórdia. Obrigado por tua justiça. Tu és grande, tu és maravilhoso, tu és poderoso. Tu és bom em todos os momentos. Grande é o Senhor, poderoso é o Senhor. Nós precisamos viver mais o nosso amor em nossas orações para com Deus. A gente vive muito pouco isso. A gente tem visto mais as pessoas pedindo. E pede mesmo. Não existe nada que te impeça de pedir as coisas a Deus. Mas tem pessoas que na sua oração não existe espaço para adorar a Deus. É só para pedir. E isso precisa mudar em nome de Jesus. Precisamos ser um povo que adora ao Pai. Amém? Amém. Se Deus está na frente, a tua vida recebe conserto abençoado. Se você é uma pessoa que ama, que adora o seu Deus, você é uma pessoa que acorda de manhã, Senhor, antes de qualquer coisa, eu quero agradecer ao Senhor. Eu quero reconhecer que Tu és maravilhoso, que Tu és bondoso, que Tu és poderoso, Tu és digno de toda a honra. Eu me recebo, Senhor, te servindo melhor, fazendo melhor as coisas para Ti. Eu quero ser Teu servo, Senhor. Eu quero ser o Teu servo
Eu quero, meu Deus, a minha vida na tua vontade mais e mais. Usar as palavras que pouco usamos. Essas são palavras que os crentes usam muito pouco. Receba a minha vida na tua vontade. Ó Deus, eu quero te servir. Eis-me aqui, Senhor. Nós temos que usar mais isso. E de verdade, de todo o nosso coração, em nome do Senhor Jesus. Diga, eu recebo. Então, voltando aqui às considerações de Paulo e Timóteo, Paulo fala à igreja, aos filipenses, eu vou mandar alguém que a prioridade na vida dele é Cristo. O interesse dele é o crescimento espiritual de vocês. Graças a Deus. Isso é muito importante. Pois todos, falando aqui de outras pessoas, verso 21 do capítulo 2 de Filipenses, pois todos eles buscam o que é seu próprio, não o que é de Cristo Jesus. Aqui Paulo já faz uma denúncia de outras pessoas, não Timóteo, porque Timóteo era um homem fiel, um ministro competente. Aqui Paulo faz uma denúncia, porque infelizmente existe um sistema religioso lá fora assim, desse jeito que Paulo está falando aqui. Há pastores buscando o que é dele, o que é de seu interesse, e não o que é de Cristo Jesus. Infelizmente, não é julgando, a gente vê isso pelos escândalos, pelas muitas coisas que a gente vê pela televisão, e você tem percebido isso. Pastores que buscam o que é dele, o que é do seu interesse, só se lembram que são pastores, atenção igreja, só se lembram que são pastores, entre aspas, quando estão no altar. Entre aspas. Por que entre aspas, pastor? Porque quando vão pregar, só pregam condenação. São pastores entre aspas. Só fala de inferno, só fala de pecado, fardos pesados, jugo de condenação, que eles mesmos não fazem, mas mandam o povo fazer. Sacrifícios e campanhas que eles não fariam jamais, mas pede para o povo fazer. E o Senhor Jesus é contra tudo isso. E Jesus, nos dias de sua carne, exorta a esse respeito. Quando ele escreve lá o livro histórico de Mateus, capítulo 23, verso 4, anote no seu caderninho de anotações, para você ler depois. Lá diz, Jesus exortando, há muitos homens que atam fardos pesados na vida do povo de Deus, sendo que eles mesmos, nem com o dedo querem mexer, mover. Jamais fariam. E isso a gente tem visto no sistema religioso, né? Tem pastores que o seu interesse pessoal, o seu viver está tão na frente, que eles vivem uma vida impressionante. Há muitos pastores por aí que têm uma vida impressionante. Eles não se contentam apenas com o necessário. Ou seja, comida, roupa, um carro para se locomover, uma casa, um teto, né? Eles não se contentam só com isso. Com um carro, tem que ser vários carros. Não é só com uma casa, tem que ser várias casas. Em cada país uma casa. Vive uma vida impressionante. O Evangelho diz que do altar o pastor tira o seu sustento. Mas esse pastor ele tem que ter consciência que esse sustento tem que ser o suficiente. Apenas o que ele precisa. O necessário. Para ele comer, para ele ter uma roupa, para ele ter um teto, como ele se locomover, um veículo. Mas o que a gente vê aí fora são pastores que não querem apenas o necessário. Quanto mais tem, mais quer. São pastores milionários, riquíssimos, e um povo pobre, obreiros pobres, passando necessidade, sendo obrigados a vender coxinha, a fazer isso, a fazer aquilo, para cumprir campanha, sacrifício, tadinhos, e depois ainda são humilhados. Obreiro mole, obreiro covarde, obreiro pangaré, pastor também, é humilhado dessa maneira.
Só tem valor se tiver muito dinheiro para dar na igreja. Se não tem, não tem valor nenhum. Você já passou um dia por isso. E tem que comprar tantos fardos de jornais, todo mês, uma quantidade X. Eu passei por isso. Você um dia também passou por isso. Então, são pastores que usam o nome de Deus, mas que têm como prioridade na sua vida os seus interesses. Paulo não. Ele diz aqui, olha, Timóteo, um ministro da graça, a prioridade na vida dele é a amada, depois da sua vida. Isso, se der, é depois da sua vida. Diga, eu recebo esse entendimento. E eu não estou aqui julgando ninguém, e nem quero que você saia julgando nenhum pastor. Mas eu quero que você pense com a mente de Cristo. Um pastor, ele tem que ser alguém contente, tendo o suficiente para ele viver. Ele tem que ser feliz com isso. Mas tem pastores aí que a vida é impressionante. Para quê 10 relógios? Se você só tem a necessidade de usar um. Para que 5 carros na garagem? Outros até mais do que isso. Se você só precisa de um. Para que tanta casa? Sendo que você só precisa morar em uma. E assim, outras coisas mais. Não é verdade? Então, prosseguindo aqui com o nosso estudo. Pois todos eles buscam o que é seu próprio, não o que é de Cristo Jesus. E conheceis o seu caráter provado, pois serviu ao Evangelho junto comigo, falando aqui de Timóteo, como filho ao Pai. Timóteo era também, para Paulo, um exemplo. Isso é muito bom. Nós temos pastores que a gente diz assim, um exemplo, é um homem de Deus. Como nós temos aqui, né? Dedicado, fiel, zeloso. Que a gente vê um proceder, a gente vê um testemunho, isso é lindo demais. Então, para Paulo, Timóteo era um exemplo. Nossa, um homem de Deus que eu admiro. Realmente, é um filho na fé. É uma pessoa realmente interessada nas coisas do Espírito. Ele tem uma obediência muito grande. Timóteo tinha uma obediência a Paulo muito grande. Ele respeitava. Era um pastor obediente mesmo. E Paulo reconhecia quando um servo era dedicado. E eu também. E é bom a gente ter ministros assim na graça de Deus, né? Colaboradores assim, dedicados, pastores. Então Paulo ele reconhecia, como ele está reconhecendo aqui, ó. Isso é muito importante. Verso 23. Este, com efeito, é quem espera enviar, tão logo tenha eu visto a minha situação. Paulo aqui, já é do nosso conhecimento, ele estava preso. Por algo errado que ele fez? Não. Ele não fez nada de errado. Mas o que foi ruim, cooperou. Amém? Amém. Estar preso foi uma situação muito ruim na vida de Paulo. Mas cooperou. Porque estando preso, como ele não poderia viajar, o apóstolo Paulo começou a escrever o quê? As suas cartas. Então, graças a Deus que prenderam a Paulo. Porque graças a essa prisão, hoje nós temos essa epístola. Hoje nós temos as cartas de Paulo. Porque ele não podendo viajar, ele começou a escrever as suas epístolas. Então aí a gente percebe que realmente as situações cooperam para o nosso bem, por mais difícil que seja, no momento. Às vezes a gente não entende, né? Mas é como nós já temos aprendido. Eu não estou compreendendo agora, mas eu vou entender depois. Mas eu devo ter a maturidade que tudo está contribuindo para o meu bem. Como contribuiu na vida de Paulo. E pensando assim, e olhando isso com entendimento, é a mais pura verdade, cooperou. Foi bom. Foi boa a prisão de Paulo. Veja que as suas epístolas estão vivas até hoje, falando de Cristo. Cada carta de Paulo está viva até hoje,
falando de Cristo e nos dando força. Você tem sido alimentado pelas cartas de Paulo, pelo evangelho que Paulo recebeu de Cristo, há muitos e muitos anos atrás. São palavras que estão vivas, são palavras poderosas, são palavras cheias do poder de Deus, que quando você recebe, levanta o teu ânimo. Você sai daqui mais encorajado, com mais determinação. Você começa a eliminar situações de carne da sua vida. Você que quer reinar em vida, né? Porque tem pessoas que o pastor prega, mas o coração está ali, ó, duro como uma pedra. Não, isso aí eu não vou fazer. Mas não faço mesmo. Não, tem que mudar. Diga, tem que mudar. Diga, eu estou aqui para reinar em vida. Então não posso deixar a carne ter espaço no meu coração. Diga, graças a Deus. Não pode ter espaço no meu coração, em o nome do Senhor Jesus, em nenhuma situação. A gente deve se esforçar, abençoado. Se esforçar para isso. Então, quando vem uma situação, entenda, está cooperando para o nosso bem. Como eu falei agora há pouco, não é fácil quando vem as situações, mas tudo tem um propósito. Diga, tudo tem um propósito. Verso 24. E estou persuadido no Senhor de que também eu mesmo, brevemente, irei. Julguei, todavia, necessário mandar até vós Epafrodito, um colaborador do apóstolo Paulo. Por um outro lado, meu irmão e cooperador, e companheiro de lutas, e por outro lado, vosso mensageiro e vosso auxiliar nas minhas necessidades. Epafrodito, para que você entenda, era um homem encarregado de receber os dízimos e as ofertas dos filipenses e enviar, levar até o apóstolo Paulo. E isso se confirma no capítulo 4. Quando você chega no capítulo 4, verso 14 ao 19, Paulo faz um comentário sobre isso. Olha, ó filipenses, eu recebi a semeadura de vocês. Epafrodito já me passou em mãos, está aqui comigo. E recebi tudo em abundância. Cada centavo que vocês passaram para ele, ele passou para mim. Chegou tudo aqui. Estou suprido. E estou suprido em abundância. Eu recebo também você prosperando muito para que tudo aqui esteja suprido em abundância em nome de Jesus. Receba essa palavra. Recebo tudo aqui suprido em abundância. Você tendo esse coração generoso, está sempre semeando para suprir as necessidades da obra de Deus. Manter essa porta sempre aberta em nome de Jesus. No verso 25 vem um acontecimento que nos traz algo para o nosso crescimento, para o nosso entendimento no nosso dia a dia. Muito importante. A gente seguir lendo aqui o verso 25 uma vez mais e também o verso 26. Julguei todavia necessário mandar até vós Epafrodito, por o outro lado meu irmão, cooperador e companheiro de muitas lutas, e por o outro lado vosso mensageiro, e vosso auxiliar nas minhas necessidades. Verso 26. Visto que ele tinha saudade de todos vós, e estava angustiado, porque ouviste que adoeceu. O que aconteceu com Epafrodito? Adoeceu. Ficou doente. É bom essa parte aqui, porque há muitas pessoas enganadas com a igreja. Há muitas pessoas enganadas com a igreja. Hoje em dia, as pessoas vão nas igrejas pensando da seguinte maneira: eu estou na igreja, Deus não pode permitir que nada aconteça comigo, viu? Eu estou na igreja, não posso perder emprego, nenhum parente da minha família pode morrer, eu não posso passar necessidade financeira, mas de forma alguma, eu estou na igreja. Se isso acontecer comigo, eu saio dessa igreja e vou para outra. Porque eu não vou aceitar que algum parente da minha família morra. Eu estou dentro da igreja. Eu não posso perder nada, porque eu estou na igreja. Se eu estou na igreja, nada pode acontecer. Então há muitas pessoas enganadas com isso. Elas pensam que estando numa igreja, nada mais pode acontecer. E isso não existe. Lembrei de uma pessoa agora. Isso não existe.
Isso não existe. Tem gente assim, que quando alguém adoece, tem alguma coisa errada com essa igreja. Tem alguma coisa errada com essa igreja, eu vou para uma outra igreja. Porque eu adoeci. O fulano morreu. Eu vou para uma igreja que ninguém adoeça, que ninguém morra. Porque uma igreja que tem gente que morre, eu não vou ficar não. O meu parente morreu, eu tenho que ir para uma igreja que ninguém morra. Ninguém morra, que ninguém adoeça. Eu não posso ficar numa igreja. Um outro exemplo a se pensar, isso eu já vi, meninos, eu vi. Eu não posso ficar numa igreja que meu filho não passe no concurso. Se o meu filho não passar nesse concurso, eu não fico na igreja. Eu já atendi uma abençoada que aconteceu exatamente assim. Ela estava perseverando na fé, orando ao Senhor, olha, pastor, ora também, determina também. O filho não passou num concurso, a mulher sumiu. Aí eu liguei para ela, abençoada, você não vê? Pastor, não vou ficar numa igreja que o meu filho não passa num concurso? Eu fui para uma outra igreja. Eu fui para uma outra igreja. E assim tem muita gente pensando nas outras coisas. Eu não vou ficar numa igreja que eu perdi o emprego, não, eu tenho que ir para uma igreja que ninguém perca o emprego. Eu gosto das epístolas de Paulo, porque Paulo fala as coisas. Olha, Epafrodito era servo de Deus, mas adoeceu. Paulo escreve a sua carta aos Gálatas e ele fala, olha, eu quando fui pregar aos Gálatas, eu estava enfermo. Eu estava doente. Paulo não escondia as coisas. Se você pegar o estudo que nós temos completo de Gálatas, você vai ter esse conhecimento, você vai aprender acerca disso. Paulo, quando foi pregar aos Gálatas, ele estava enfermo. E não era demônio não era nada disso que as pessoas pensam não. Um pastor doente é demônio. Como é que pode um apóstolo doente? Isso é coisa do demônio. Abençoados, nós estamos em um corpo de carne. E quem está em um corpo de carne está sujeito à enfermidade e a morrer também, porque está vivo. Tem pessoas que pensam, não, mas eu estou na igreja. E se é um ministro de Deus, não pode adoecer, não pode passar nada e nem morrer. Porque se morrer, essa igreja não é de Deus. Como é que pode um ministro morrer? Como é que pode um membro morrer na igreja? Não pode morrer. Uma igreja dessa não é de Deus. E Paulo escreveu aqui, Epafrodito estava o quê? Diga, doente. Então esse colaborador de Paulo adoeceu. E isso pode acontecer. E nós não podemos ter essa imaturidade, essa infelicidade que muitas pessoas têm, né? Aconteceu isso, eu não vou, não, peraí, vou para outro lugar. E tem igrejas, e tem lugares que ficam torcendo, doidos que algo aconteça com aqueles que estão na graça, para que depois eles voltem para a lei. Eles ficam torcendo, Vocês ficaram sabendo? Aquele irmão que saiu daqui, e foi para lá, adoeceu. A mão de Deus está pesando já. É castigo. É castigo de Deus. Porque parou de fazer corrente aqui, parou de fazer campanha aqui, parou de fazer isso, de aquilo, e foi para lá, fiquei sabendo, meus irmãos, adoeceu. É disciplina, é castigo. Um abençoado, que é do nosso ministério, ele falava isso para mim por telefone. Pastor, eu saí do sistema religioso, e o pastor agora está falando lá, o fulano saiu daqui, mas vai voltar se arrastando. Ou seja, um pastor que ao invés de estar pregando o amor e o consolo e o conhecimento, ele está semeando o quê? Ódio. Desejando o quê? O mal. Jogando praga, porque a pessoa se destrua, ou ela adoeça, ou perca o emprego, ou algo aconteça, para que ela volte para o sistema religioso. Ou seja, são pessoas que ficam doidas, esperando que algo dê errado na sua vida, para dizer, está vendo? Você saiu daqui e foi para lá, bem feito. A mão de Deus, a mão de Deus pesa. São pessoas que não têm maturidade. É só você se desligar
desse lugar, do sistema religioso, que eles começam a desejar o mal das pessoas. Eu e minha esposa, a gente já passou por isso. Quando a gente se desligou do sistema religioso, desejaram muito o nosso mal, a nossa destruição, o nosso sofrimento. Mas nós sabemos em quem temos crido. Amém. Nós sabemos a quem estamos servindo. Amém. Nós não estamos vivendo a graça por vontade do homem. Nós estamos vivendo a graça por vontade de Deus. Não é por homens. Então, Paulo aqui, a gente percebe isso, ele conta as coisas. E você vai perceber no próximo verso que Paulo, ele tem um bom pensamento para com Deus, ele não questiona a soberania de Deus. Ele poderia questionar, como é que pode um colaborador tão bom, um companheiro fiel nas lutas, e passando por uma situação dessa, Deus, como o Senhor deixou isso acontecer? Ele não tem um pensamento mau para com Deus, ele não questiona, como muitas pessoas fazem. Vamos ler. Olha o que acontece aqui, ó. Olha que coisa linda. Veja, um fato lindo, aqui no verso 27, que acontece aqui com um colaborador de Paulo. Olha só. Com efeito adoeceu mortalmente. Deus, porém, se compadeceu dele, e não somente dele, mas também de mim, para que eu não tivesse tristeza sobre tristeza. Uma pessoa que tem amor a Deus, a obra de Deus, tem o amor de Deus sobre ela. Amém? Amém. Se você é uma pessoa dedicada ao Senhor, você vai ter sempre o amor de Deus sobre você. Então Paulo estava preso, já era uma situação desagradável, e saber que o seu colaborador estava doente, era mais uma tristeza no seu coração, mas Deus teve compaixão, Deus teve misericórdia, e trouxe a saúde perfeita. Deus honra, amém? Então Paulo teve maturidade. Veja o que diz o verso 28, por isso, tanto mais me apresso em mandá-lo, para que vendo novamente, vos alegreis, olha só, e eu tenha menos tristeza. Verso 29, recebei-o, pois, no Senhor, com toda alegria, e honrai sempre a homens como esse. Veja que o pensamento de Paulo era bom para com Deus, porque tem pessoas que quando acontecem as coisas, ela tem um pensamento mal para com Deus. Como que Deus está permitindo isso? Como pode, né? Eu faço tudo tão certinho na minha vida, sou uma pessoa que congrego direitinho, eu não desejo mal para ninguém, viu, pastor? Eu sou uma pessoa boa, dentro da igreja e fora da igreja. Me dedico para as coisas de Deus e isso me acontece. Paulo não. Paulo era diferente. Ele não questionou ao ponto de dizer, puxa, meu Senhor, esse rapaz está te servindo, isso não era para ter acontecido. Então, não questione você também. Amém. Siga servindo, siga amando a Deus, crendo na mudança, crendo na sua cura, crendo na prosperidade, confiando que a porta vai se abrir. Perdi meu emprego, mas uma outra porta melhor vai se abrir, em nome de Jesus. Amém. Sem questionar, sem ter um pensamento mal para com Deus. Paulo não teve lutas por dentro e por fora. O seu companheiro de fé, enfermo, quase à beira da morte. E ele não questiona aqui. Você não vê um homem, um apóstolo questionando, mas por que, meu Deus? Por que o Senhor deixou? Por que o Senhor permitiu? Só me diga isso, me responda pelo amor de Deus. Eu estou te servindo, Senhor. E o Senhor deixa isso acontecer comigo. Como o Senhor permite um rapaz tão bom, tão esforçado, ficar doente? Tem pessoas que questionam, Senhor, como é que o Senhor deixou eu ficar assim, enfermo?
Como o Senhor deixou? Como que o Senhor permite, meu Deus, a minha perna desse jeito? Não questione. Continue amando. Continue adorando, que Ele vai curar. Que Ele vai restaurar as coisas. Foi isso que aconteceu com Epafrodito. Amém? Amém. Continua na fé. Tem pessoas que, infelizmente, não se desliga do problema. E por não se desligar do problema, ela fica questionando. Não, peraí. Eu vou parar de questionar. Eu vou falar que Deus é bom, Deus é maravilhoso, tudo está cooperando para o meu bem, essa situação vai mudar, recebo os anjos ministrando. Eu vou procurar alimentar o meu espírito, eu vou procurar falar mais com Deus, eu vou louvar, eu vou congregar mais do que nunca. É agora que eu vou adorar o meu Deus, é agora que eu vou congregar mesmo, é agora que eu vou para a igreja. Em nome de Jesus. Eu estava pensando em parar, eu estava pensando em abandonar tudo, eu não vou abandonar coisíssima nenhuma. É agora que eu vou me lançar no altar da graça do Senhor Jesus. É se lançar, abençoado. Em nome de Jesus. Você não pode deixar a situação enterrar a sua vida. Guarde isso no seu coração. Não deixe nenhuma situação enterrar a sua vida. As coisas estão acontecendo e você, pastor, eu não estou entendendo, não estou compreendendo o que está acontecendo. Você pode não estar entendendo a situação que você está passando, mas Deus, na sua soberania, está costurando as coisas para o seu bem. E é verdade, tem situações que vêm na nossa vida que a gente não entende. Meu Deus, eu não estou entendendo. Mas receba, Deus está costurando as coisas para o seu bem. Ele está conduzindo você para o melhor, em nome de Jesus. Seja qual for a situação. Paulo estava preso, mas até a sua prisão cooperou. Então daí tire as outras coisas para a sua vida. Nós estamos aqui, com as epístolas de Paulo. Graças a Deus que ele foi preso, cooperou, porque ele não podendo viajar, ele começou a escrever as cartas. Puxa vida, me aconteceu esse acidente, eu agora estou aqui nessa cama, para você refletir mais, pensar um pouco mais no que você anda fazendo, refletir um pouco mais a vida. É aí nesse momento, ali no leito que você é. Eu tenho andado, eu tenho feito coisas que, misericórdia, a partir de hoje eu vou mudar. A partir de hoje eu vou me lançar mais para Deus. Coopera, porque a gente reflete. A gente começa a pensar, a gente começa, não, peraí, eu tenho que consertar coisas em minha vida. Então, receba você com a mente de Cristo, amém? Amém. Diga, tudo coopera. Uma vez mais o verso 29. Recebei-o, pois, no Senhor, com toda alegria e honrai sempre a homens como esse, visto que por causa da obra de Cristo, chegou ele às portas da morte, e se dispôs a dar a própria vida, para suprir a vossa carência de socorro para comigo. Diga graças a Deus. Então, esse colaborador de Paulo, era um homem esforçado, diga esforçado. Para esse Epafrodito não tinha tempo ruim. Era uma pessoa dedicada ao Senhor. Ele passou por dificuldades, por tribulações, por momento de enfermidade, mas mesmo assim se esforçava. Isso me ensina e ensina também para você que a gente tem que pegar esse exemplo para a nossa vida e se esforçar um pouco mais. Às vezes por causa do tempo, ou por causa de uma dorzinha, você poderia fazer um esforço, ou por causa de um cansaço, ou outra bobeira aí. Você poderia fazer um esforço para o reino de Deus e você não faz. E esse homem à beira da morte, se esforçando em servir a quem? A Deus. Veja que quando a gente se dá para Deus, coloca Deus na frente e nada antes dele, ele vem e arruma a nossa vida, ele conserta a nossa vida. Isso é bom demais, abençoado. Já teve uma quarta-feira aqui, eu já falei sobre isso. Eu vim aqui ministrar a palavra ardendo em febre. Eu cheguei aqui na quarta-feira com a camisa
totalmente molhada. Eu tive que tirar ela para secar e passar ferro de novo, de tanta febre que eu estava. Tornei a colocar e ela molhou de novo. Não, mas eu tenho que ministrar essa palavra, eu preciso levar esse alimento para a amada do Senhor. Quando eu terminei a reunião, eu estava já restaurado em nome de Jesus. Toda aquela febre passou. Mas eu tinha que me esforçar. Eu tinha que fazer um pouco mais. Não, mas eu estou com febre. Não, eu vou deixar que o pastor auxiliar ministre. Não, era para mim ministrar naquele dia. E eu fiz, e eu ministrei. Eu me esforcei. Então você não pode deixar essa carne, as situações da vida, atrapalhar você. Amém? E a gente sabe que dá para fazer um pouco mais. A gente sabe, a gente conhece a nós mesmos. Eu posso fazer um pouco mais. Eu não fiz porque eu não quis. Tem pessoas aqui que já passaram por isso, com a dor na perna, não, mas eu vou mesmo assim. Nem que eu vá me arrastando, mas eu vou para a igreja hoje, em nome de Jesus. E saiu daqui curado, saiu daqui bem. Se esforçou. Então a gente não pode deixar situações assim atrapalhar o nosso congregar. A gente tem que fazer um esforço. A não ser que seja um caso muito urgente que você teve que ser hospitalizado. Aí realmente não dá para você estar aqui. Mas mesmo assim, de lá, você vai usar a sua fé. Não, eu já recebo isso passando, eu já me recebo curado, porque eu não vou ficar aqui não, em nome de Jesus. Eu vou sair dessa situação porque eu quero estar lá servindo ao meu Senhor. Amém? Amém. Eu quero estar ali servindo ao meu Senhor, adornando a palavra do meu Deus. Diga amém. Amém. Diga eu recebo essa palavra. No capítulo 3, o apóstolo Paulo ele já vai tratar de assuntos mais profundos, mais sérios. E isso a gente vai aprender na parte 5, tá? Portanto, não falte na próxima reunião para que você possa estar recebendo a parte 5, onde eu vou estar explicando para você o capítulo 3. Quero nesse momento te convidar a estar de pé para a gente orar em nome de Jesus. Vamos orar, povo de Deus. Vamos agradecer, vamos adorar ao nosso Deus, amar ao nosso Deus de todo o nosso coração. Obrigado, meu Deus. Nós te agradecemos em nome do Senhor Jesus, por hoje, por essa palavra, por esse lugar, que aqui nos reunimos para receber o teu alimento. Se algo sabemos, tem sido o Senhor que nos ensina, que nos dá o entendimento. Obrigado, Deus, por nos ensinar, por nos dar compreensão da Tua palavra. Porque cada vez que aprendemos, meu Deus, de Ti, nos aumenta a fé, a força, o amor, a coragem, a determinação, nos aumenta a confiança dentro de nós, Senhor. Cada vez que a gente aprende, cada vez que a gente congrega, cada vez que a gente se alimenta da Tua palavra, Senhor, nos aumenta o nosso ânimo, Senhor. Para irmos adiante, Senhor, sem desanimar, sem desistir. Portanto, eu te peço, Senhor, honra a homens assim, a mulheres assim, Senhor, com determinação, pessoas sinceras, Senhor, que têm colocado a Tua obra na frente, que têm colocado o Senhor sempre na frente e o seu viver depois, sempre o seu viver depois. Honra, Senhor, homens assim, honra, Senhor, mulheres assim, com essa determinação, com essa coragem de colocar sempre, Senhor, a Tua palavra, o Teu reino na frente, nada antes disso, nada antes disso. Honra, Senhor, as orações que são feitas por pessoas assim.
Honra a oração desse homem sincero, dessa mulher sincera, Senhor, que tem sido na tua obra, Senhor. Essa pessoa dedicada. E diga nesse momento para esse Deus: ó meu Deus, eu quero te servir, Senhor. Eu quero ser teu servo. Usa a minha vida, Senhor. Seja feita a tua vontade em minha vida, Senhor. Eis-me aqui, Senhor. Eu quero ser mais e mais de ti, Senhor. Eu quero ser usado por ti. Eu quero ser servo. Servo, Senhor. Diga isso para o seu Deus. Eu quero ser teu servo, Senhor. Quero me dedicar mais. Que seja feita a tua vontade na minha vida, Senhor. Eu não quero ser egoísta de pensar só em mim. Isso. Converse com o seu Deus. Em o nome do Senhor Jesus. Honra, Senhor, os que oram nesse momento com essa determinação. Pessoas que querem ser usadas por ti. Pessoas que falam: Senhor, eu quero te servir. Com o meu tempo, com a minha vida, com as minhas finanças, tudo. Eis-me aqui, Senhor. Honra, Senhor, a essa oração. Traz consolo para esse homem, consolo para essa mulher. Traz prosperidade, Senhor. Traz cura para essa pessoa que pensa, Senhor, em te servir. Epafrodito, Senhor, por sua dedicação, o amor do Senhor estava sobre ele. Por estarmos num corpo de carne, estamos sujeitos à enfermidade, a dificuldades e a tantas outras situações. Mas quando colocamos, Senhor, o teu reino na frente, nós temos sempre o teu amor sobre as nossas vidas, o teu cuidado. A tua grandeza, Senhor, vem, conserta, arruma a nossa vida, supre as nossas necessidades. É assim, meu amado, filho amado do Senhor. É assim que você é recompensado. É assim que você é protegido, que você é livrado. Quando você adora o seu Deus, quando você se dedica para o seu Deus, quando você vive a obediência por completo. Nós não estamos aqui para viver meia obediência, mas a obediência toda. Nós estamos aqui para viver o reino de Deus. E quando ele é colocado em prática, você é recompensado pelo Senhor teu Deus. Receba, Senhor, todos que oram nesse momento comigo, tomando posse daquilo que precisa, por conta dessa vida dedicada ao Senhor. Como o Senhor mesmo diz: eu honro os que me honram, e eu recebo você sendo honrado pelo Senhor teu Deus, por onde quer que andares, em nome do Senhor Jesus. Que todos, Senhor, sejam protegidos na sua volta para casa. Que todos, Senhor, sejam livrados. Que haja, meu Deus, ministração de anjos na tua semana abençoada. Que você tenha um domingo de muitas alegrias, uma semana feliz, em nome do Senhor Jesus Cristo. E que você diga: eu recebo essa palavra, que o Deus que eu estou servindo é comigo, por onde quer que eu ande. Eu sou teu servo, Senhor, e recebo, tendo sempre forças para te servir. Amém. Graças a Deus. Palmas para Ele, bem forte. Eu recebo você protegido pelo Senhor. O teu coração protegido pela palavra de hoje. Transformado pela palavra de hoje. Se você colocar em prática tudo que o Espírito Santo te ensinou nesse estudo de hoje,
você vai ter uma vida de muitas alegrias. Bom dia a todos e que você tenha a melhor semana da sua vida, com muita ministração de anjo. Tchau a todos. Até a próxima reunião. Igreja Vida Cristã em Cristo Jesus. A igreja que estimula a sua fé sem desprezar a sua inteligência. Ministério Pastor Sandro Diniz. Venha ouvir as palestras iluminadas com o pastor Sandro Diniz. O nosso endereço está situado na Avenida dos Autonomistas, 2247, ao lado da Ponte Metálica, no centro de Osasco. Anote os horários de nossas reuniões: às quartas-feiras às 19 horas e aos domingos às 9 horas da manhã. Igreja Vida Cristã em Cristo Jesus, a resposta do amor de Deus para você. Ministério Pastor Sandro Diniz. Igreja Vida Cristã em Cristo Jesus. A igreja que estimula a sua fé sem desprezar a sua inteligência. Ministério Pastor Sandro Diniz.